Mateus 7, versículo de 7 até o versículo 11. Acompanhe conosco ao que nos diz aqui a palavra do Senhor. Mateus 7, 7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem abre, abrir-se-lhe-á. Ou qual de vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Só para fechar o parágrafo. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Até aqui, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Podeis assentar. Meus irmãos, minhas irmãs, um técnico, no sentido esportivo, ele tem um papel fundamental. Ele tem um papel fundamental no desempenho do atleta ou dos atletas, vamos assim dizer, que ele treina, que ele assim conduz. Um técnico tem um papel fundamental no desempenho do atleta ou dos atletas que ele assim orienta. E quando a gente pensa nesse fato, quando a gente pensa nessa realidade, várias razões nos vêm à mente que comprovam justamente a veracidade dessa afirmação. Por quê? Porque cabe ao técnico aprimorar a técnica do seu atleta, cabe ao técnico melhorar o desempenho do mesmo e também cabe ao técnico fazer com que o seu atleta ele venha a ser incentivado para que assim ele possa desenvolver as suas atividades e alcançar os objetivos preferidos em relação à sua vida. Por isso é a necessidade, conforme nós falamos, de um técnico na condução de um atleta ou dos atletas. Em relação a essas razões, eu queria destacar pelo menos a última, ou seja, o incentivo. Porque muitas vezes, numa determinada competição esportiva, o incentivo, o estímulo, ele é fundamental para que determinada pessoa venha superar determinados obstáculos e venha a ser bem-sucedido, inclusive alcançando êxito naquilo que ele faz em termos de esportes, em termos esportivos. Quando a gente pensa nesse fato, ou seja, no incentivo, e na importância que o incentivo ele tem para as nossas vidas, a gente percebe, meus irmãos, a gente percebe, minhas irmãs, que nesse texto que nós acabamos de ler, Mateus capítulo 7, versículo de 7 até o versículo 11, Cristo ele está desempenhando aquilo que a gente pode chamar, entre aspas, de técnico espiritual das nossas almas. Por quê? Porque conforme nós temos aqui nessa passagem, conforme nós encontramos aqui nesse texto, Cristo ele está estimulando aos seus discípulos e, como consequência, Cristo está nos estimulando como discípulos seus a que nós vivamos uma vida de oração, a que nós tenhamos perseverança na nossa vida com Deus, na nossa vida de oração. Conforme nós sabemos, a oração é um dos exercícios espirituais que nós precisamos cultivar ao longo da nossa vida aqui na terra. Para quê? Para que nós possamos ter comunhão com Deus e também para que a gente possa se desenvolver em termos espirituais, crescendo na graça, crescendo no conhecimento e assim adquirindo a maturidade espiritual necessária para que a gente possa viver uma vida que glorifique e que honra o nome do nosso Deus. Então, pensando nisso, nesse paralelo, a gente observa justamente esse fato, esse incentivo, esse estímulo que Cristo está nos dando. A quê? A que nós tenhamos uma vida de oração. Quando a gente pensa acerca da oração e quando a gente relaciona a oração ao Sermão do Monte, a gente chega à conclusão, meus irmãos, minhas irmãs, que esse texto que nós temos aqui diante de nós,
Mateus 7, versículos 7 até o versículo 11, não é o primeiro texto aqui no Sermão da Montanha em que Cristo fala acerca da oração, em que Cristo fala acerca da comunhão que nós temos com Deus através das nossas orações. Conforme nós vimos no capítulo anterior, ou seja, no capítulo 6, Cristo ele havia advertido aos seus discípulos a que não orassem hipocritamente como os escribas e fariseus, e também para que não orassem formalmente como os gentios, usando de vãs repetições. A gente viu isso quando nós estudamos Mateus 6, versículos 9 até o versículo número 13. Mas não só isso. Cristo também, melhor dizendo, Mateus 6, versículo 5 até o versículo 8. Mas não só isso. Também no capítulo 6, Cristo havia dado um modelo. Um modelo de quê? Um modelo de oração. Que a gente estudou isso quando nós consideramos a oração dominical ou a oração do Senhor. Agora sim, Mateus capítulo 6, versículos 9 até o versículo 13. Agora, entre os versículos 7 até o versículo 11, Cristo, repito, ele está nos estimulando a termos uma vida de oração. E aí, quando a gente considera, e aí quando a gente reflete, a gente fica a se perguntar, mas por que será que Cristo nos dá aqui esse estímulo? Por que será que Cristo aqui nos incentiva a viver uma vida de oração? A buscar uma vida de oração? Por uma razão muito simples, meus irmãos. Por uma razão muito simples, minhas irmãs. Muitas vezes nós somos tímidos quanto à nossa vida com Deus. Muitas vezes nós somos tímidos quanto à nossa vida e à nossa vida de oração. Então Cristo aqui, ele vem ao nosso encontro. Cristo aqui, ele vem suprindo essa carência, ele vem suprindo essa necessidade e ele está aqui nos estimulando para que nós acabemos com essa timidez e de fato possamos ter uma vida perseverante em oração, uma vida perseverante, buscando a presença de Deus. É por isso, meus irmãos, minhas irmãs, que na manhã de hoje, baseado nesses versos, versículo 7 até o versículo 11, a gente vai considerar o seguinte tema: vivendo em oração. Vivendo em oração. E dentro desse tema, nós queríamos destacar pelo menos 4 pontos. Dentro desse tema, nós queríamos destacar pelo menos 4 divisões. Em primeiro lugar, baseado no versículo 7, eu queria que nós considerássemos a exortação que Cristo faz para que vivamos uma vida de oração. Em segundo lugar, baseados nos versículos 7 e também no versículo 8, eu queria que nós víssemos a promessa que Cristo faz para uma vida de oração. Em terceiro lugar, baseados nos versículos de 9 até o versículo 11, eu queria que nós pensássemos na garantia da resposta que nós temos em relação às nossas orações. E por fim, nós queríamos concluir e trazer aqui algumas lições de ordem prática dentro de tudo isso que nós estudaremos, dentro de tudo isso que nós consideraremos hoje pela manhã. Então, com a graça de Deus, vamos começar a nossa aula. Com a graça de Deus, vamos começar aqui a desenvolver esse tema, vivendo em oração. Então, em primeiro lugar, eu queria que nós víssemos a exortação. Em primeiro lugar, eu queria que nós víssemos a exortação que Cristo faz a uma vida de oração. Exortação a uma vida de oração. Vejam aí, Mateus capítulo 7, versículo 7. Mateus capítulo 7, versículo 7. Olhem só a exortação que nós temos aqui diante de nós. Diz o texto: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos ordens, nós temos mandamentos claros, explícitos, fáceis, que Cristo está nos dando. A quê? A que nós tenhamos uma vida de oração. Não sei se vocês perceberam, mas dentro dessa exortação, Cristo ele usa 3 palavras. Ele diz: pedi, buscai e batei. São 3 ordens. É aquilo que nós chamamos de modo imperativo. É uma ordem que Cristo está nos dando, apontando para esse fato. Que fato? Que nós devemos buscar a Deus, pedindo, que nós devemos nos colocar diante de Deus, buscando,
que nós devemos bater a porta da graça, clamando e clamando pelo Senhor em relação às nossas vidas. Em primeiro lugar, meus irmãos, minhas irmãs, nos chama a atenção o tempo verbal em que nós encontramos aqui esses imperativos: pedir, buscar e bater. A ideia que essas palavras elas aqui transmitem é de algo contínuo, é de algo que você está sempre fazendo. Então, não são atitudes isoladas, não são ações esporádicas que porventura você venha a ter na sua vida, de estar de vez em quando pedindo, de estar de vez em quando buscando, de estar de vez em quando batendo. Não, muito pelo contrário. Cristo aqui, ele nos dá essa ordem, que nós peçamos e que nós continuemos a pedir, que nós busquemos e que nós continuemos a buscar, e que nós batemos e que nós continuemos a bater. Então, Cristo aqui, ele está dando essa ordem, esse exercício contínuo que deve ser desenvolvido em nossas vidas, ou seja, a oração como exercício, a oração como prática religiosa, a oração como atitude devocional, marcando, caracterizando a nossa vida de maneira contínua ao longo de toda a nossa existência aqui na terra. E aí quando você começa a parar, e aí que você começa a refletir, mas por que será que Cristo está nos dando essa ordem? Por que será que essa ordem ela tem esse caráter contínuo na nossa vida? Por que será que Ele nos ordena a orar? Por que será que Ele nos ordena a pedir, a buscar e a bater continuamente na porta da graça do Senhor? Por uma razão muito simples, irmãos e irmãs. Em virtude de nós sermos seres humanos, muitas vezes nós não conseguimos perseverar nesse dever específico, nesse dever espiritual específico que é a oração. Muitas vezes acontece por problemas nossos mesmos, que não damos a devida atenção, que não separamos o tempo necessário e que nós não nos propomos a continuamente estar na presença de Deus. É uma dificuldade que a gente tem. Então, diante desse quadro, Cristo, ele vem em nosso auxílio. Diante desse quadro, ele vem em nosso socorro. E ele aqui, conforme nós falamos, ele está nos incentivando continuamente a orar, a buscar a presença de Deus. Se por um lado nós temos essas dificuldades pessoais, se por um lado nós temos essas dificuldades particulares, muitas vezes preguiça, muitas vezes indiferença, muitas vezes falta de tempo para buscar a presença de Deus, por outro lado, irmãos e irmãs, nós temos os ataques do inimigo das nossas almas, o diabo, que muitas vezes procura nos desviar do foco, que muitas vezes procura nos desviar da postura de oração que nós devemos ter em relação às nossas vidas. E não brinquemos, irmãos, não brinquemos, minhas irmãs, ele atua continuamente contra nós nesse sentido, porque ele sabe da importância da oração para nós, ele sabe que ela é fundamental para a nossa vida e para o nosso crescimento espiritual. E aí, de maneira ardilosa, ele vai colocando barreiras, ele vai colocando desvios, para que assim a gente não venha se comprometer e ter uma vida genuína de oração. Então, é por isso que Cristo aqui vem e diz: peçam, buscam, batam continuamente, procurem cada vez mais se colocar na presença de Deus, busquem a presença de Deus continuamente em oração. E quando a gente pensa nisso, a gente percebe que não só é aqui nesse texto que Jesus Cristo ele nos dá essa exortação, que ele nos dá esse estímulo. Quando a gente percorre outras passagens, quando a gente percorre outros versículos da Bíblia, nós somos confirmados quanto a essa necessidade de quê? De buscar e buscar continuamente a presença do nosso Deus. Vamos ver de maneira bem rápida alguns desses versos. Não sei se vai dar para ver todos, mas pelo menos alguns eu queria que nós víssemos. O primeiro deles, vamos lá para o Antigo Testamento. Fazer a leitura pelo menos neste, no Antigo Testamento. Abram aí, por favor. Salmo 27, versículo 8. Olha só a disposição que nós encontramos aqui no salmista e a ordem que ele dava para si mesmo. Salmo 27, versículo 8. Olha só,
Salmo 27, versículo 8. O que Davi assim fala, o que Davi assim diz: ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença, ou seja, a presença de Deus. E olha só como ele complementa: buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Então nós temos esse imperativo, essa ordem de que? Buscar a presença de Deus. E Davi atendeu essa convocação, Davi atendeu esse chamado e buscou a presença de Deus em relação à sua vida. Não é sem razão, não é sem motivo que Davi ele é denominado de um homem segundo o coração de Deus. Não só porque era um homem que gostava da palavra, mas também porque era um homem que desenvolvia uma vida de oração, nos seus mais variados aspectos, nas suas mais variadas áreas aqui da sua vida. Então, a gente percebe essa ordem que Deus nos dá pela sua palavra, de que buscarmos e buscarmos a sua presença. Mas vamos andar um pouco mais agora para o Novo Testamento, e aqui eu quero ler esses textos, porque eles são muito claros nesse sentido. Abram aí, por favor, primeiramente, Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, e a gente vai ver aqui ordens claras, ordens explícitas, aqui no caso do apóstolo Paulo, para que nós tenhamos essa atitude, a mesma atitude que Cristo nos exortou, de sermos perseverantes e perseverantes na oração. Romanos capítulo 12, versículo 12. Romanos capítulo 12, versículo 12. Ele diz o seguinte: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Como é que se termina, como é que se conclui aqui esse versículo? Olha só, na oração o quê? Está vendo aí? São 3 orientações que ele nos dá, mas aqui destacando a questão da oração. Ele nos exorta a que na oração nós sejamos o quê? Perseverantes, insistentes, contínuos. É muito claro, é muito específica essa ordem que Paulo aqui nos dá, chamando a atenção desse fato. Na oração, o que é que nós devemos ser? Perseverantes. É uma ordem, meus irmãos, é um imperativo que nós temos da palavra do Senhor, fazendo coro com o que Cristo falou aqui em Mateus capítulo 7. Mas, se não bastasse esse texto de Romanos capítulo 12, vamos um pouco mais adiante. Abram aí, por favor, Efésios capítulo número 6. Efésios capítulo número 6, versículo 18. Efésios 6, versículo 18. Mais outra admoestação de Paulo, mais outra exortação de Paulo. Olha só, Efésios 6, 18. Com toda oração e súplica, veja como ele continua, orando quando? Em todo tempo no Espírito. Em todo tempo no Espírito. Veja que a oração aqui assume esse caráter contínuo, e a gente pode desenvolver esse tipo de oração, porque nem sempre a gente só ora quando a gente separa um determinado momento e conversa com Deus ali, mas ao longo da nossa vida, nos nossos pensamentos, nas nossas reflexões, nós podemos estar assim falando com Deus. E é isso que Paulo aqui está chamando a atenção, dessa atividade de ordem contínua que nós devemos ter em relação às nossas vidas, orando em todo o tempo no Espírito. E aqui fechando, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. O que é que diz esse texto? A gente já devia dizer aqui quase salteado. Isso, orai sem cessar. Um versículozinho pequeno, orai sem cessar. Uma ordem para que nós oremos, e uma ordem para que nós oremos continuamente, sem cessar. Então, quando você olha, irmãos, quando você olha, irmãs, para a palavra de Deus, eu citei aqui apenas alguns exemplos, você percebe justamente isso, que a oração para nós deve se constituir num exercício contínuo, que a oração para nós deve se constituir numa vida, de continuamente nós estarmos buscando e buscando a presença de Deus em nossas vidas, de nós sermos perseverantes na oração. Vocês estão lembrados da parábola que o Senhor Jesus Cristo nos conta lá em Lucas capítulo 18? Abram aí, por favor, Lucas capítulo 18. É a parábola do juiz iníquo, entendeu? Que não temia a Deus, não temia homem nenhum, estava protelando a dar a decisão em favor da mulher, mas ela insistiu, e é esse o ensino que nós temos na palavra de Deus.
Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Olha só o que nos diz aqui essa passagem. Lucas 18, versículo 1. Olha só. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca. Aqui você já encontra a razão pela qual Cristo ele deu essa parábola. Aqui no versículo 1 você já encontra o propósito, você já encontra a finalidade. De quê? De ensinar a mim e a você a necessidade de nós orarmos sempre e sem esmorecer. Porque, convenhamos, meus irmãos, minhas irmãs, às vezes a gente esmorece. Às vezes você vem aqui numa toada boa quanto à sua vida de oração, e aí começam a surgir compromissos, responsabilidades, aí você começa a desestimular. Às vezes acontecem coisas de outros fatores, mas enfim, o que fica é esse desafio, porque sempre nós enfrentamos fatores que procuram nos desestimular a ter uma vida de oração. Dificilmente você vai encontrar pessoas ou fatores que lhe estimulem, muito pelo contrário. E nesse mundo no qual nós vivemos, cheios de ocupações, de preocupações, de diversões, de entretenimentos, você gasta muito tempo com outras coisas, ao invés de investir mais tempo na sua vida de oração. É às vezes questão de organização quanto ao nosso tempo. Eu sei que é um desafio, porque é uma coisa difícil é a gente organizar o nosso tempo, mas é um desafio que se coloca diante de nós para que a gente possa ser bem sucedido em relação a ele. Então, aqui em Lucas 18, o propósito da parábola foi esse: mostrar, nos incentivar quanto ao dever de orar sempre e nunca esmorecer. Foi o que a mulher fez. Importunava aquele juiz, e enquanto ele não deu a sua decisão favorável a ela, enquanto ele não foi solícito a ela, ela não deixou de aperreá-lo, como a gente diz na linguagem popular. Então, é uma parábola que nos estimula, que nos incentiva a uma vida de oração. Então, o que é que nós temos aqui no versículo 7? O que é que nós temos aqui nessa primeira parte do texto que nós estamos a considerar? A exortação que Cristo faz para que nós tenhamos uma vida de oração. Cristo aqui nos ordena a não desanimarmos no exercício da oração, mas que nós tenhamos como atividade espiritual, que nós tenhamos como um exercício religioso de caráter contínuo em nossas vidas. Para quê? Para que assim nós possamos nos amoldar à vontade de Deus em relação às nossas vidas. Então, em primeiro lugar, o que é que nós encontramos? Uma exortação a uma vida de oração. Mas não só isso. Em segundo lugar, meus irmãos, minhas irmãs, nesse texto aqui também nós encontramos a promessa que Deus nos dá quando nós temos uma vida de oração. Promessa de uma vida de oração. Voltem aí mais uma vez, Mateus capítulo 7. Nós vamos reler o versículo 7, porque ele tem essa verdade, e a gente vai complementar com o versículo 8. No versículo 7, a gente acabou de ver o que? As ordens: pedir, buscar e bater. Como é que essas ordens são complementadas? E o que é que ensinam? O que é que Cristo ensina reforçando no versículo 8? Olhem só o que nos diz aqui a palavra: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Então, o que é que nós temos aqui? Cristo nos assegurando o êxito, o sucesso nas nossas orações por causa das respostas de Deus, por causa das respostas do Senhor. Então, Cristo ele está nos dando essa garantia, ele está nos fazendo essa promessa. Se nós orarmos, se nós buscarmos, se nós pedirmos, se nós clamarmos, Deus ele responderá aos nossos pedidos. Deus ele atenderá aos nossos clamores, e com isso nós seremos exitosos na nossa vida com Deus, na nossa vida de oração. Então, o que nós temos aqui nessa passagem, o que nós temos aqui nessas palavras, é a certeza de que nós seremos ouvidos, é a convicção que Deus nos escutará
quando nós clamarmos a Ele, quando nós clamarmos ao Senhor. Então, eu acho esse ensino aqui de Cristo perfeito. Eu acho esse ensino aqui de Cristo extraordinário. Por quê? Em primeiro lugar, Ele dá essa exortação: peçam, busquem e batam. E se você se sujeitar a essa ordem, vocês vão ter a resposta. O que pedir, vocês vão receber. O que buscar, vocês vão achar. O que bater vai ser aberto para você. Então, é essa certeza, é essa promessa que Cristo aqui nos dá. E é interessante, meus irmãos, é interessante, minhas irmãs, porque isso é um fato por várias razões. Isso é um fato por vários motivos. Mas em especial, pelo fato de o nosso Deus, pelo fato de o nosso Senhor ser um Deus pessoal, que está atento ao que nós pedimos, clamamos e oramos, e que tem prazer. Deus, ele tem prazer em responder às nossas orações. Você já pensou nisso? Você já refletiu sobre isso? A nossa vida de oração não é uma coisa estática, não é uma coisa morta, não é uma coisa sem vida, não, muito pelo contrário, é algo dinâmico, é algo vivo. Por quê? Você se dirige a uma pessoa. Por quê? Você se dirige a alguém que está vivo. Por quê? Você se dirige a alguém que é todo poderoso, e dentro da sua graça, dentro da sua misericórdia, ele ouve o nosso clamor, e para a glória do seu nome, ele responde às nossas orações. Que coisa fantástica, meus irmãos, que coisa maravilhosa, porque pensando racionalmente e olhando para a nossa Constituição, nós não éramos e nós não somos merecedores de sermos tratados dessa forma, de sermos tratados dessa maneira. Contudo, todavia, entretanto, movido por graça, movido por misericórdia, Deus se satisfaz, em primeiro lugar, em manter comunhão conosco; em segundo lugar, em estar atento às nossas orações; e, em terceiro lugar, para a glória do seu nome, responder a essas orações. Pode pesquisar nos deuses da mitologia grega, podem pesquisar nas demais divindades que são criadas pela razão humana. Você não vai encontrar um Deus que age dessa forma. Você não vai encontrar um Deus que procede dessa maneira. Somente o nosso Deus, somente o nosso Senhor, e por isso Ele é o Deus singular, ímpar, totalmente diferenciado de tudo e de todos que nós temos ou pensamos em relação às nossas vidas. E aí, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, a gente tem isso reiterado. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente tem isso confirmado, que Deus, ele nos ouve, e que Deus, ele atende às nossas orações. E aqui eu teria vários textos para mostrar aos irmãos. Eu vou me focar apenas no Salmo 34, mas depois, quem quiser, pode pegar o material e ver as outras passagens. Abram aí, Salmo de número 34, Salmo de número 34, só para reiterar, confirmar esse fato. Deus, ele se alegra nas nossas orações. Deus, ele ouve as nossas orações. Deus, ele responde às nossas orações. Que maravilha, meus irmãos, que maravilha. Salmo 34. Vamos ver 4 versos aqui nesse salmo. O versículo 4, o versículo 6, o versículo 15 e o versículo 17. Olha só o que nós temos aqui. Salmo 34. Salmo 34, mais um salmo de Davi, homem de oração. Olha só o que ele diz aqui, ó: busquei o Senhor, e ele fez o que comigo? E ele me acolheu. Veja que Deus não é indiferente quando nós o buscamos. Deixa a gente para lá, deixa a gente no canto. Às vezes a gente faz isso, né? Faz isso com um conhecido nosso, com um parente nosso, com um amigo nosso. Tem hora que a gente está cheio daquela pessoa, não quer nem ter conversa com ela. Deus não faz isso. Deus não faz isso. Então ele diz, ó: busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. De todos os meus temores. Quando nós buscamos a Deus, podemos ter certeza de uma coisa: Ele vai estar pronto para nos ouvir. E conforme nós veremos um pouco adiante, responder às nossas orações conforme a sua vontade. Disto nós possamos ter certeza. Um pouco mais adiante, versículo 6. Versículo 6. Clamou este aflito, e o Senhor o fez o quê? Ouviu, tá vendo? E o que mais? E o livrou de todas as suas
tribulações. Veja que está associado o ouvir e o responder. Deus não ouve, fica indiferente, passivo. Ele ouve e age. Ele ouve e age. Está vendo aí? Mais adiante, versículo de número 15. Versículo de número 15. Mesmo Salmo 34. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Veja, e os seus ouvidos estão abertos ao seu. Está vendo aí? Que Deus maravilhoso, meus irmãos. Seus ouvidos estão abertos, seus olhos estão nos contemplando. Que coisa fantástica, que coisa maravilhosa. Fechando. Versículo 17. Clamam os justos e o Senhor os escuta. E o que mais? E os livra de todas as suas tribulações. É ou não é um fato? É ou não é uma verdade? Que você tem essa ousadia, que você tem esse privilégio, que você tem essa garantia, essa promessa. Se volte para Deus, busque-o. Se volte para Deus, derrame seu coração. Deus, ele não será indiferente à sua busca, à sua procura, e ele vai responder à sua oração. Façamos esse desafio com Deus, meus irmãos. Façamos esse desafio com Deus, minhas irmãs, e percebamos por experiência própria como Deus, ele é esse Deus pessoal, que ouve, que atende às nossas orações. E aí, quando a gente fala algo assim, quando a gente fala algo dessa maneira, a gente pode se encher de alegria, né? E dizer, pronto, então tudo aquilo que eu quero, tudo aquilo que eu desejo, tudo aquilo que eu almejo, simplesmente agora eu vou orar, vou buscar a Deus, vou pedir a Ele, e Ele vai me conceder. Mais ou menos como aquele gênio da lâmpada mágica, né? Que você dá aquela esfregadinha, ele sai, e diferentemente do conto aí da história, que você tem apenas 3 pedidos, você tem aí um número de pedidos indefinidos para fazer, e Deus estará ali, sim amo. Não é bem assim. Não é bem assim. A gente tem que fazer essa observação. Por quê? A certeza que nós temos que Deus vai responder às nossas orações, a convicção que nós devemos ter que Deus, ele vai atender aos nossos pedidos, ela vai estar condicionada à avaliação e à vontade de Deus em relação à nossa vida. Então nós precisamos considerar esse ponto. Nós precisamos considerar essa realidade. Deus, ele nos ouve, Deus, ele nos escuta, e Deus nos atende, não para atender aos nossos caprichos, aos nossos desejos, mas para fazer a sua vontade na nossa vida, fazer com que o seu nome venha a ser glorificado, inclusive nas nossas orações. Então a gente recebe essa promessa da parte de Cristo, que se nós pedirmos, que se nós buscarmos, que se nós batermos, nós vamos ser atendidos, desde que o que nós pedimos, o que nós buscarmos, o que nós batermos, for aquilo que estiver dentro da vontade de Deus, for aquilo que estiver dentro da vontade do Senhor. Vamos voltar para o texto que a gente vai recitar no final da escola dominical, 1 João capítulo 5. Foi por isso que eu disse que esse texto, ele resumia bem a nossa lição. Versículos 14 e 15. 1 João capítulo 5, versículos 14 e 15. João capítulo 5, 1 João, versículos 14 e 15. Olha só aqui a instrução e ensino de João nessa passagem. E esta é a confiança que temos para com Ele, ou seja, para com Deus, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Existe essa condicional. Que condicional? Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então você tem essa promessa aqui garantida na palavra de Deus, na palavra do Senhor. E aí o reflexo dela na nossa vida. Versículo 15. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então, se você sabe que se você pede segundo a sua vontade e você vai ser atendido, não se preocupe, você vai ser atendido.
você vai ser atendido. Essa é a norma, meus irmãos. Esse é o critério, minhas irmãs, que a gente encontra. Inclusive, conforme nós observamos, no modelo que Cristo deu de oração, está lá, na oração dominical, Mateus capítulo 6, versículo 10. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, a nossa oração, o nosso clamor deve estar sujeito, subordinado à vontade do Senhor quanto à nossa vida. Aqui você encontra a regra áurea de você ser respondido quanto às suas orações. Ore segundo a vontade de Deus. Ore segundo a vontade do Senhor. E mais adiante eu vou complementar nos momentos das lições como é que isso acontece, como é que isso ocorre. Ok? Por que isso acontece? Por que isso se dá? Por uma razão muito simples, meus irmãos. Por uma razão muito simples, minhas irmãs. Muitas vezes nós somos tão egoístas naquilo que a gente deseja, naquilo que a gente quer. E às vezes a gente transfere esse sentimento para as nossas orações. E muitas vezes a gente foca as nossas orações tão somente para satisfazer o nosso desejo, a nossa vontade, o nosso ego, que são imperfeitos, que são pecaminosos. E é por isso que Deus não abre, na linguagem popular, a porteira para atender todos os nossos pedidos. Não, Ele é criterioso. E Ele vai nos dando aquilo que de fato é necessário, aquilo que de fato é bom, aquilo que de fato glorifica o seu nome na nossa vida. Veja como nós somos imperfeitos quanto aos desejos que nós temos em nossas orações. Abra aí, por favor. Abra aí, por favor. Carta de Tiago, capítulo 4. Carta de Tiago, capítulo 4. Versículos 2 e 3. Tiago, versículos 2 e 3. Tiago 4, versículo 2 e também o versículo número 3. Olhem só o que o autor sagrado aqui nos diz. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis. Por quê? Porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Existe, meus irmãos, motivo pecaminoso de oração no nosso coração. Existe motivo pecaminoso no nosso coração quando nós buscamos a Deus em oração. Então, é por isso que a gente deve sujeitar tudo aquilo que nós pedirmos, tudo aquilo que nós clamarmos à vontade de Deus, porque aí você filtra, você peneira e fica somente aquilo que agrada a Deus, fica somente aquilo que agrada ao Senhor e não aquilo que lhe agrada a você mesmo, pessoalmente falando. Então, aqui no caso de Tiago, a gente observa esse problema que acometia alguns irmãos, para os quais Tiago aqui está a escrever, porque eles pediam, mas pediam mal, pediam com o objetivo de esbanjar, de mostrar, de se orgulhar, de se jactanciar. Aí Deus não responde, meus irmãos. E talvez seja por isso que muitas vezes Deus diz não, 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 ao que muitas vezes nós estamos a pedir, ao que muitas vezes nós estamos a clamar, porque nós não estamos fazendo com a motivação correta. O objetivo não é a glória de Deus, a motivação não é satisfazer ao Senhor, e sim a nós mesmos. E até nisso a gente percebe que Deus é um Pai amoroso, porque Ele não deixa que nós nos autodestruamos, não, muito pelo contrário, mas é que Ele vai respondendo somente aquelas orações que são boas para nós. É como a gente diz na linguagem popular, Deus não dá asa à cobra, porque senão o negócio complica, entendeu? Então muitas vezes Ele age de maneira restritiva na nossa vida, condicionando determinadas coisas, limitando determinados pedidos. Por quê? Se Ele nos der aquilo que a gente deseja, a gente vira um demônio aqui na terra. Então, por isso muitas vezes Ele diz não, não, não. Então, Cristo, conforme nós observamos aqui nesse ponto, Ele nos assegura que Deus dará respostas positivas às nossas orações, desde que, e fica essa cláusula aí bem clara, desde que nós oremos e oremos conforme a sua vontade. Então,
promessa de uma vida de oração. Estão recordando aí os pontos? Em primeiro lugar, exortação a uma vida de oração. Em segundo lugar, promessa de uma vida de oração. E agora, em terceiro lugar, o alicerce das respostas às nossas orações. O alicerce das respostas às nossas orações. Onde é que se baseia? Onde é que se firma o fato que Deus vai responder às nossas orações? Em que? Cristo ele vai falar. Cristo é que ele vai nos ensinar. Voltem aí mais uma vez. Mateus capítulo 7. Versículos 9 até o versículo 11. Eu li o versículo 12, só para completar o parágrafo, gente. Mas semana que vem é que a gente vai trabalhar esse versículo. Nós chamamos de regra áurea. Mas aí, cenas do próximo capítulo. Então vamos lá. Mateus capítulo 7, versículos 9 até o versículo 11. Você vai perceber aqui qual é o alicerce. Você vai perceber aqui onde é que se baseia a garantia que Deus responda às nossas orações, segundo a sua vontade. Onde é? Veja, versículo 9. Ou qual de vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Verso 11. Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. E aqui Cristo fecha a sua pergunta. Então, Cristo aqui nos ensina, Cristo aqui nos mostra que a resposta de Deus às nossas orações repousa na sua bondade, na bondade de Deus, na bondade do Senhor. E para comprovar esse fato, ele traz uma ilustração à nossa mente. Que ilustração? Uma ilustração baseada no relacionamento de pai e filho, um relacionamento paternal. Então, conforme nós temos, e a experiência comum comprova isso, a não ser com algumas exceções, a não ser com algumas excepcionalidades, pais, mães usam de bondade para atender pedidos básicos dos seus filhos. Pais e mães usam de bondade para responder pedidos, solicitações básicas dos seus filhos. Aqui no caso, pão e peixe, que era a alimentação básica ali nos tempos de Cristo, a alimentação básica ali nos tempos de Jesus. Então, se você percebe isso, se você percebe esse fato, apesar da maldade caracterizar os homens no sentido geral, mas mesmo assim, eles conseguem demonstrar bondade em relação aos seus filhos. Então, se os homens agem dessa forma, e quando eu digo aqui homens, seres humanos no sentido geral, quanto mais Deus, meus irmãos, que não é mau, quanto mais Deus que ele é bondoso em essência. Nós, podemos assim dizer, somos maus por natureza, e mesmo assim a gente demonstra bondade quanto aos nossos filhos. E Deus, que é bom por natureza, muito mais, mas infinitamente mais, ele vai ser solícito, e assim ele vai responder às necessidades dos seus filhos, conforme nós vimos aqui, as necessidades básicas, de acordo com a sua vontade, segundo o seu propósito. Eu me lembro daquela passagem do jovem rico, em que Cristo ele faz justamente essa afirmação. Que é a afirmação? Bom só existe um, que é Deus. Então, se eu que sou mau consigo ser solícito a uma necessidade, uma carência básica de um filho, e ajo com bondade em relação a ele, muito mais, infinitamente mais, Deus que é bondoso e bondoso por natureza. Então, através dessa ilustração que Cristo aqui usa, através dessa ilustração que Cristo aqui utiliza, a gente percebe isso. Cristo aqui ele está mostrando a sinceridade de Deus, quando ele promete, através da sua bondade, responder às nossas orações. Não sei se vocês perceberam, mas de acordo com esses exemplos que Cristo aqui dá, um pão, ele parece muito com uma pedra, não é?
E um peixe, ele parece muito com uma serpente, porque o peixe ao qual Cristo está fazendo menção, a enguia, né? Ela parece uma cobra. Então veja, um pai em sã consciência não vai enganar um filho. Quando ele pede um pão, dá uma pedra, que parece muito, né, com o seu formato. Um pai, ele não vai enganar um filho. Quando pede um peixe, ele dá uma enguia. Não, muito pelo contrário. O pai é sincero e dá aquilo que o filho pede, dá aquilo que o filho solicita. Então Deus também, meus irmãos, Deus também, minhas irmãs, Ele é sincero. Se Ele está dizendo na sua palavra que vai nos responder segundo a sua vontade, baseado na sua bondade, tenhamos certeza disso, porque Ele não vai mentir, Ele não vai nos enganar, porque isso não é razoável dentro de uma relação paternal. Não é isso que os pais, não é isso que as mães fazem em relação aos seus filhos. Repito, existem os casos excepcionais, mas aquilo que está dentro da razão é assim que a gente vê, é assim que a gente percebe. E aqui a gente observa que Deus, através da sua bondade, dará essas boas coisas aos seus filhos. Boas coisas não dentro daquilo que eu penso, boas coisas não dentro da minha pessoal avaliação, mas boas coisas dentro daquilo que Deus sabe que é bom para mim, porque nós não sabemos, sinceramente falando, meus irmãos, minhas irmãs, o que é bom para nós mesmos. A gente tem uma visão muito limitada das coisas. Às vezes o que a gente pensa que é bom, na verdade não é. Mas Deus não, Ele tem uma visão ali superior, e de fato Ele percebe e sabe aquilo que de fato é bom para nós, porque Ele sonda até mesmo os nossos corações. Então, quando você considera a passagem paralela a essa passagem aqui de Mateus capítulo 7, você vai identificar qual é essa coisa boa que Deus dá em resposta às nossas orações. Abram aí, Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. É a passagem paralela aqui desse texto. Lucas capítulo 11. Porque a gente fica no questionamento, né? Que boas coisas são essas? Aí tem a passagem paralela que nos ajuda a entender que boas coisas são essas. Lucas capítulo 11. Versículo 13. Lucas capítulo 11, versículo 13. Abriram aí? Olha só o que nos diz a palavra. Ora, veja que é a mesma coisa que ele falou. Se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então as boas coisas de Mateus é o Espírito Santo. Aqui compreendendo as bênçãos espirituais, bênçãos de perdão, bênçãos de comunhão, bênçãos de santificação, todas as bênçãos que são espirituais e que são propícias e que são boas para nós. A gente tem essa promessa, essa garantia. Deus, na sua bondade, nos dará. Ele não faz isso com todo mundo, Ele só faz isso com os crentes, com os salvos. No sentido geral, Deus dá boas bênçãos ou boas dádivas às pessoas. O sol, a comida, a saúde, a vida. A gente viu isso lá em Mateus capítulo 5, versículo 45, né? Que Deus dá boas dádivas a todas as pessoas indistintamente, mas são bênçãos da criação, são bênçãos gerais, bênçãos mais específicas, bênçãos da salvação, bênçãos espirituais não, somente aqueles que são dele, somente aqueles que foram salvos por ele. Então, que nós ancoremos, irmãos e irmãs, a nossa confiança a respeito das respostas de Deus às nossas orações, porque Ele é bondoso e porque Ele dá boas coisas, sobretudo espiritualmente falando, aos seus filhos, coisas que possam fazer com que a gente progrida na nossa vida espiritual, coisas que venham fazer com que nós nos aproximemos dele, coisas que venham nos ajudar na nossa caminhada cristã. Disto nós temos certeza. Se você pedir, Deus vai lhe dar. Com certeza, com certeza. Aí você pode falar, e as bênçãos de ordem material? Também Ele vai nos dar, seguindo esse critério da sua vontade, seguindo esse critério da glória do seu nome, com toda certeza, porque a Bíblia diz que toda dádiva, todo dom perfeito desce do Pai das luzes, em quem não há mudança nem variação.
está lá em Tiago, ok? Mas essencialmente Cristo está falando aqui dessas bênçãos espirituais, essas boas coisas, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Então, em terceiro lugar, o que foi que nós vimos? Nós vimos isso, a garantia das respostas às nossas orações. A garantia das respostas às nossas orações. Fechando, irmãos e irmãs, a nossa aula na manhã de hoje. MacArthur Jr., ele disse que a oração, abro aspas, é a respiração do cristão. A oração, ela é a respiração do cristão. Por quê? Porque ninguém vive sem respirar. Então você precisa de orar para que você viva espiritualmente. Ele faz até esse paralelo. A Bíblia é o alimento do cristão, você precisa comer para se sustentar fisicamente. A Bíblia faz isso no sentido espiritual. E a oração é a respiração do cristão. Por quê? Sem respiração ninguém vive, sem oração ninguém vive. Então achei interessante aqui essa ilustração que ele faz. Então significa dizer que nenhum cristão, nenhum crente pode manter sua vida espiritual sem orar. Nenhum crente, nenhum cristão pode manter a sua vida espiritual sem orar. A oração é fundamental, é imprescindível, ela é necessária. Nesse sentido, Cristo ele vem ao nosso auxílio, como ele veio ao nosso auxílio na manhã de hoje, fazendo o quê? Conforme nós falamos na introdução, sendo o nosso técnico espiritual, nos estimulando, nos motivando a quê? A perseverarmos e perseverarmos na oração, porque é somente isso, meus irmãos, é somente isso, minhas irmãs, que vai fazer com que nós cumpramos a vontade de Deus quanto à nossa vida. E eu achei aqui fantástico, eu achei aqui extraordinário a colocação do tema da oração aqui em Mateus capítulo 7. Recorda um pouco daquilo que a gente estudou. Entre os versículos 1 e o versículo 5 de Mateus 7, Cristo nos ensina a quê? A não sermos hipócritas. E como é que a gente consegue não ser hipócrita? Como é que a gente consegue ter um discurso que se afina à nossa prática? Oração, oração, oração. Semana que vem, o que é que a gente vai estudar? A regra áurea do cristão, versículo 12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Quando é que a gente consegue viver dessa forma? Através de uma vida de oração. Então a oração está no meio dessas duas coisas, que são necessárias e que são impossíveis se a gente fizer baseado na nossa própria força. Agora, se a gente buscar a oração, se a gente buscar se voltar para Deus, aí sim, nós não vamos ser hipócritas e nós vamos tratar os outros da mesma maneira que nós queremos que nós sejamos tratados. Daí a necessidade tão básica, tão primordial da nossa vida e vida de oração. E fechando, algumas lições, pelo menos 3. A gente viu aqui, meus irmãos, que a gente deve desenvolver uma vida de oração. E isso requer de nós, pelo menos 3 atitudes, isso requer de nós, pelo menos 3 posturas. A primeira delas, conhecimento. Nós vimos que a gente tem que orar segundo a vontade de Deus. Mas como é que eu vou orar segundo a vontade de Deus se eu não conheço a vontade de Deus? Então, onde é que está essa vontade? No seu sentido geral, nas Escrituras. E no sentido específico, a sua vontade para a minha vida está na minha intimidade com Ele. Então eu preciso conhecer qual é essa vontade, qual é esse propósito, para que eu possa orar segundo essa vontade, segundo esse propósito. Então, para orar, a gente precisa conhecer a Deus e a sua vontade para nós. Em segundo lugar, para que nós tenhamos uma vida de oração, a gente precisa de fé. Por quê? Porque a gente precisa se humilhar diante de Deus. Você só tem fé quando se humilha. Você só tem fé quando você tira de sobre você o orgulho, a soberba, a autocapacidade, enfim, aquilo que você pensa que pode fazer. Enquanto você estiver assim, você não tem fé, porque você não está dependendo de Deus, mas está dependendo de si mesmo. Então, para que você possa ter uma vida de oração, você precisa de fé, conhecimento, fé. E fechando, para que você possa ter uma vida de oração, você precisa de desejo. Por quê? Porque é o desejo que faz com que nós nos motivemos a orar. É o desejo que faz com que a gente possa abrir um espaço na nossa agenda e separar aquele momento para Deus. É o desejo que faz com que muitas vezes a gente possa priorizar estar na casa de Deus para, conjuntamente com os nossos irmãos, buscar
a sua presença. Enquanto esse desejo, enquanto essa vontade não se fizerem presente na nossa vida, jamais a gente vai viver uma vida de oração. Então tudo depende da nossa vontade, tudo depende do nosso desejo, da nossa fé e do nosso conhecimento. Tá certo, meus irmãos? Então, que o Senhor, pois, nos abençoe, que o Senhor, pois, aplique a sua palavra em nossos corações e que hoje, dia 30 de janeiro de 2022, assumamos um compromisso. Que compromisso? De viver uma vida de oração para a glória do nosso Deus. Que Ele nos abençoe. Amém.